Ah, hoje eu tô com o Caio Fábio na casa do cara. Eu tô com muita moral. Pensa na pessoa que tem moral nesse mundo. Essa pessoa sou eu. Porque eu venho na casa dele e falo, vai trabalhar, vai dar entrevista pro Marronzinho. Essa pessoa que eu amo. Caio Fábio de Araújo. Da Araújo. Meu querido. Muito amor envolvido. E para começar o Há nosso muito papo. tempo. Há muito tempo. Mas tem o que você imagina. Para começar esse papo, eu queria contar por que eu sou apaixonado por esse homem aqui. O Caio, há 20 e poucos anos atrás, 20 e poucos, uns 25 anos atrás mais ou menos, ele me deu um conselho por e-mail. Ele não me conhecia, eu mandei um e-mail. Para você ter uma ideia, cara, eu não tinha e-mail. Eu mandei um e-mail através de um amigo meu chamado Gustavo. Que eu falei, manda um e-mail aí pra ele. O que você quer dizer, Marrom? Aí o cara, eu fui ditando, o cara foi escrevendo. Caio, eu tô me separando, e a igreja não quer mais que eu dirija louvor, meio que me expulsou do esquema, tô fora do sistema. E eu tô apaixonado por uma menina, cara. Eu tô vivendo com essa menina já namorando, assim, querendo morar junto, casar. E aí, mas eu tô mal com essa coisa toda de perder os meus irmãozinhos da igreja, né? E aí o conselho do cara foi, irmão, vai viver a vida, seja feliz com a tua mulher, é a tua mulher, essa menina que você quer, então você vai ser feliz com ela. Né? E eu andava com a resposta dele no bolso, tal como uma carta de alforria, porque Caio sempre foi muito respeitado, e quando vinha alguém falar comigo mais religioso, mais onipotente, a pessoa mais onipotente, quase um semideus, vinha falar comigo, mas ser semideus aqui na Terra estava debaixo do Caio, entendeu? O Caio era mais do que eu. Aí ele veio e falou, rapaz, sabe quem me respondeu, falou para ser feliz? Aqui, ó, Caio Fábio. Alguns acreditavam e outros não. Mas tu me respondeu um e-mail que me fez só viver, me fez só falar, quer saber, velho? Acho que eu não vou pro inferno, não. Vou ser feliz, então, aqui na Terra, enquanto estiver aqui. Que inferno, mano. Daí tanto carinho por você. Caio Fábio da Araújo. A primeira pergunta, depois dessa explanação, que levei quase metade do tempo que a gente tem Que explanado. nada, ainda tem mais. Eu queria começar com uma pergunta assim. Que um pastor de 60 e poucos anos, 70, que um pastor de 70 anos sabe hoje que aquele pastor, aquele que me aconselhou 20 e poucos anos atrás, com 50, com a idade que eu tenho hoje, o que você sabe hoje que você não sabia, hein? Em relação a isso, nada. Tá tudo igual. Tá tudo igual? Tudo Alguma coisa que você andou dizendo absolutamente naquela igual. época, porque eu assisto o vídeo seu antigo, com aqueles cabelinhos enrolados e gordinho. E o discurso me parece o mesmo. Tem alguma coisa que você falou, não devia ter falado isso, agora não, só muitos anos atrás, porque eu tinha tido, desde a infância mais tenra, uma sexualidade muito viva, muito amazônica, muito Sei. índia, muito ancestral, muito cabocla. E criado no meio do mato, andando pelado, as meninas peladas, as caboclas do sítio pelado, todo mundo. Então, com muita naturalidade, como coisa de bichinho praticamente, eu comecei a ter a minha sexualidade desenvolvida. E depois ela passou a ser extremamente lúcida, já muito cedo, antes de eu chegar na puberdade. Quando eu cheguei na puberdade eu já estava rodado. Na adolescência eu já estava ficando idoso e na juventude, primeira juventude, eu já estava cansado de tanta variedade. Aí me converti e tudo mais. A primeira coisa que eu fiz depois de convertido, eu escrevi um livro lá em Sintra, em Portugal, chamado Seguir Jesus. Aliás, o nome do livro é Onde Está o Infinito Pessoal, o Deus Infinito e Pessoal. Escrevi lá na Serra de Sintra, publiquei. Aí veio um segundo, a editora Betânia, que naquele tempo era quase onipresente no meio cristão no Brasil, me encomendou um livro, se eu podia escrever um livro sobre namoro. Aí eu botei todo o meu trauma de um cara que desde 3 anos de idade vinha naquela brincadeira naturalmente, e depois de um tempo ela foi ficando cada vez mais intensa, nunca parou, e eu me converti. Aí de repente eu olhei e falei, bom, eu acho que eu sou uma pessoa anômala, porque todos os meus amigos não sabiam de nada até 18 anos, não sei o quê. Eu já nasci
igual um bichinho do mato. Eles estavam dentro de uma normalidade, É, vamos dizer urbana. assim. Aham. Eu estava vindo do mato, da floresta, com uma avó cabocla, com ancestralidade diretamente indígena. Pessoas para as quais isso não é um problema. Entendi. Elas lidam com isso com extrema naturalidade. Mas em mim foi o peso daquele trauma cristão evangélico. Então eu escrevi um livro que eu mandei tirar de circulação. Ah, tá. Mas isso eu tinha 20 anos de idade. Aham, entendi. O livro bombou. Ele vendeu mais do que a Cruz e o Punhal no Brasil. É mesmo? Um best-seller para todo lado chamado Abrindo o Jogo sobre o Namoro. Ah, Então eu me arrependi desse livro, uns 2 anos depois eu falei, eu não escrevi um livro dando conselhos bíblicos, eu escrevi um livro manifestando os traumas da minha infância, que nem foram traumas que me marcaram. Foram os traumas dos outros, escandalizados com o fato de que as coisas tinham começado da minha vida tão cedo. Eu quase que me senti na obrigação de absorver o trauma que não era meu para escrever um livro entendi. de acordo com a expectativa traumatizada dos demais. Então, gente, se você tem esse livro, guarde com carinho, que já saiu de circulação Há muito tempo. há muito tempo. E não leia, só guarde com Não precisa ler. É um Agora- livro exagerado. né? Coisas que eu nunca pratiquei na vida, Ah, mas que naquele período, logo depois da conversão, com tanta gente angustiada querendo informação, porque eu me converti no dia seguinte eu estava pregando. Menos de um ano depois eu tinha uma congregação enorme, não era de centenas, mas de alguns milhares me seguindo, aham. com muita demanda. E aí ela foi crescendo de Manaus para o Nordeste, para o Brasil Central, para Minas, para o Rio, São Paulo. e Ganhou o Sul. Brasil, assim. Ganhou tudo da noite para o dia. Eu, com 23 anos, já estava no Brasil inteiro em rede nacional via satélite. Você sabe que tinha uma época que eu morava em Niterói e eu era da igreja do Fanini, né, que você conheceu bem. E eu saía da igreja, a de vocês era ali por Icaraí, talvez, ou São Francisco. São Francisco. Eu ia para tentar ver o Caio falar, era um fenômeno. E as 3, 4 vezes que eu arrisquei ir escondido do meu pai e tal, o Caio não estava pregando, estava em outra igreja pregando. Eu Então viajava muito. fui ver o fazendo Caio pregar cruzadas. muito tempo depois. Mas a gente vai para o nosso intervalo agora e a gente já vai. Mentira, não tem intervalo. Agora, Caio, eu quero te fazer uma pergunta. Eu já vim com essa pergunta de casa. E agora você falou uma palavra que me lembrou, me reforçou a vontade de fazer essa pergunta. Você falou a palavra ancestralidade. Por que no meio de nós crentes, esse é um projeto para falar de espiritualidade, não necessariamente de evangélico, mas para falar de conexões com o divino e tal, de caminhos para chegar até essas conexões. Por que essa palavra ancestralidade assusta tanto o quem é crente? Você fala com tanta naturalidade. Que crente se assusta com tudo, meu. Crente é o cara mais complicado que eu conheço. É, E eu não conheço nenhum lugar com uma maior densidade de doido por metro quadrado do que a religião, especialmente a dimensão do campo evangélico, pentecostal, neopentecostal. Na Terra, nem entre muçulmanos, hindus, indianos, shintoístas, gente que eu conheço na Terra inteira, eu nunca encontrei maior densidade de louco por metro quadrado do que no meio evangélico, desde o passado. é mesmo. Hoje em dia ficou pior ainda. E quando fala ancestralidade, será que eles remetem? Eles trazem a ideia de maldição hereditária. Tem sempre uma coisa Que assim, minha né? mãe bebia, Aham. minha tia era promíscua, as irmãs da minha irmã, todo mundo deu cedo. Aí tem que pra fazer todo aquele trabalho de mundo. libertação incrível. Aí tem que ir lá para maldição hereditária, e com todo esse misticismo mentiroso e falso, porque na cruz Jesus já levou toda a nossa maldição. E para interromper esse processo, não tem que fazer magia de quebra de maldição, como esse pessoal vende isso para o povo alienado e ignorante. Basta uma boa conversa e você ajudar a pessoa a fazer uma genealogia da história dela.
Aí ela vai entendendo os processos anteriores e entende que ela pode fazer a ruptura desse processo genealógico corrompido, quando é o caso, ou exagerado, exacerbado, ou adoecido, com a intervenção da lucidez, dizendo, não, em mim isso para, em mim isso acaba. Mas não tem que fazer o processo de quê? ter De 13 fazer semanas, mandinga? 13 semanas indo em algum Tem lugar, que fazer ou mandinga, beber água da televisão. tudo isso é mentira para faturar. Não é preciso nada disso. Todo mundo que chega com esse problema aqui para mim, há anos, é resolvido numa conversa lúcida, explicando a história, quando a pessoa ganha consciência e diz, não, eu quero que isso acabe em mim. Eu digo, então vai acabar. Mas essa pergunta me veio à mente porque pela maneira como você se refere a seu pai. Então, você sempre valorizou muito as histórias do teu pai, você conta, houve época que você andava com uma bengala, que era quase como uma homenagem ao seu pai. Tenho ali, você não viu? Eu não vi. Ali naquele lugar com a muleta do meu pai, com as bengalas do meu pai, com tudo do meu pai ali do meu lado, onde eu sento para comer. Então, tem essa coisa toda, essa reverência, essa coisa toda. E eu fiquei, cara, o Caio fala de ancestralidade, quando você está falando do seu pai, né? E da sua avó que você acabou de falar, que era uma cabocla e tal, de uma maneira tão natural, e essa palavra parece ter um peso que espanta as pessoas, e aí eu resolvi tocar nesse assunto. Mas um outro assunto que eu quero tocar com você é o seguinte, que a gente já vai encerrar nosso papo. E aí você pode usar o tempo que você quiser para falar. Que é uma pergunta complexa que não é uma resposta. Eu acho que você não tem uma resposta assim, faça isso. Mas a pergunta é o seguinte, essa turma, está havendo um despertar para a espiritualidade de pessoas que eu nem imaginava, de amigos meus que estão se despertando para a espiritualidade. E fora da igreja. Fora da igreja, cada um à sua maneira. Fora da igreja é muito mais fácil. E eles estão vindo com sede. E às vezes eles me fazem umas perguntas e eu vou transferir uma pergunta que me fizeram. E eu sei que você vai falar de maneira lúdica, efetiva, mas também lúdica, que é o seguinte, o que Deus quer de nós? O que Deus quer do fulano, do meu amigo que está aí fazendo comédia, fazendo... Quer que ele aprenda a fazer comédia para ser um Jesus que faz comédia. Quer que ele aprenda a ser um jogador de futebol, um Jesus que joga bola. Ele quer que você aprenda a ser uma modelo linda, um Jesus que desfila. Eita! Ele está querendo que cada um de nós o aprenda, sem nos descaracterizar, sem tirar de nós o que ele nos deu de dons, de talentos, de percepções. Então é por isso que eu tenho um grupo crescente, enorme, de gente que Deus me livre de que elas sejam cooptadas por qualquer igreja ou religião que iria estragá-las. Porque elas estão conhecendo Jesus acelerada e apaixonadamente, sem religião, só entendendo que a vocação delas é serem pequenos Jesuses, cada um no âmbito do seu dom, do seu chamado, sem forçar a barra, do seu talento. Tem gente impensável, gente que ninguém nem acreditaria em casa, que está apaixonada por Jesus, seguindo Jesus. Aí me pergunta, eu tenho que parar alguma coisa? Eu digo, não, só tem que melhorar o que você faz. Então, com Jesus você vai fazer melhor, mais bonito. Isso aí. A tua produção que você vai entregar vai ter qualidade superior. Jesus vai qualificar você, a sua vocação é se tornar um Jesus. É a vocação de cada um de nós. Não é virar batista, presbiteriano, pentecostal, um careta horroroso, com a cabeça fechada, com o cérebro blindado, uma figura escandalizável, apavorada, onde tudo, se não é de Deus, é do diabo. E o Deus de quem as coisas eventualmente seriam é tão perverso que é pior que o diabo. Então, eu peço a Deus que salve esses muitos e muitos e muitos que estão se convertendo sem religião, mas na espiritualidade de Jesus, que eu particularmente ensino há anos e anos e vou ensinar até o final da minha vida,
que eles se firmem no Evangelho, muitos estão se firmando, e me ligam para pedir oração por coisas as mais variadas, para pedir conselho, atendem o conselho, diferentemente dos crentes que pedem o conselho, você dá, eles fazem o que é diametralmente oposto. E depois ainda te acusam de não ter mandado alguma coisa muito dura em cima deles. Porque crente gosta de ser maltratado. Eles acham que tem que pagar o preço, né? Tem que ter, eles são masoquistas e adoram pastores sádicos, que botam coisas pesadas, como Jesus disse dos fariseus, vocês botam coisas pesadas que ninguém aguenta carregar. Mas a doença religiosa é essa, eles querem um pastor que oprima, porque ele próprio já ficou viciado no masoquismo de pagar o tal do preço de sofrer, de se sacrificar, de negar tudo que gosta, de não praticar tudo que faz bem, de afastar-se de tudo quanto naturalmente fariam com uma beleza imensa. E aí vai ficando todo mundo atrofiado. Vão entrando numa espécie de síndrome de bonsais. Porque você já viu esses bonsais que tem uma romã? É uma romã, mas não passa desse tamanho. Eu tenho em casa. Tem em casa. Aí tá lá a fruta. Tá lá a fruta. Ela podia ser uma árvore enorme, mas não, vira um crente, um bonsai. Quando dá algum fruto. Algum fruto, Porque a maioria nem fruto dá. A maioria nem pega como bonsai. E quando pega é abonsaizado. É uma tristeza. Eu olho tudo isso com muita dor no coração. Mas eu não tenho tanta dor assim não, porque tem uma galera, inclusive na classe artística, muita gente me para falar do O Marrom Quer Saber, que era um quadro que eu tinha com você. E não sinto essa dor não, porque você contribuiu para transformar a coisa toda. Eu acho que é um processo. Eu estou me limitando de tanto dogma, tanta doutrina, tanta coisa aos 53. Falei pro Daniel hoje que parece que eu saí de um aquário e me botaram no oceano. Agora eu vejo que eu não sei nada, que eu achava que sabia tudo. Pretencioso pra caramba. Mestre do aquário. No aquário, eu era incrível no aquário, hein? Mas depois que jogou no oceano, cara, eu falei, o mundo é maior, não sei nada. E tem outras correntes, outras linhas de pensamento, onde, obviamente, para mim tudo desemboca em Cristo, e você usou brilhantemente aqui que a gente tem que ser o mini Cristo mesmo, né? Imitador. E aí, trazendo para a coisa da planta, já mudando de assunto, você é viciado em coisa de planta, né? Teu quintal é cheio de coisa de planta. E aí eu comecei a botar planta na minha casa, só para encerrar o papo. E minha mãe um dia ligou para mim e falou assim, Marcelo, você tá com esse negócio de planta agora o dia inteiro comprando planta, e mexo na terra, e troco planta. Vem cá, você tá imitando o Caio Fábio, não tá? Porque ela também te segue. O mundo inteiro me imitasse e plantasse. Se cada ser humano, você não precisa ser rico. Para ter esse jardim aqui, ó. Não precisa. Nem a casa é minha, é alugada. Nós estamos aqui há quase 20 anos. Agora, tudo que tem aqui eu plantei. E isso não custa nada, porque tem inclusive árvores lindas aqui que eu não tive nem a chance de plantar, foi o cocô do passarinho. Aí eu vejo que ele fez um cocôzinho lindo e santo. Aí começa a nascer uma coisa igual, não toca ali que tem uma planta linda que o passarinho trouxe de algum lugar, vamos cuidar aqui. Então aqui 80% eu plantei, 20% foi parceria com cocô de passarinho. Cocô de passarinho. Bem cuidado, e mãe, bem tratado. Não estou imitando, não é, eu acho que eu me inspirei, pode ter sido uma inspiração em você, mas eu comecei de 6 meses para cá ficar apaixonado, querer entender mais e o resultado disso tudo. Mas, além disso, o mundo precisa de gente plantando. Porque é uma terapia, né? É uma terapia. Não, também. A natureza agradece. O lugar fica mais bonito, e a harmonia. Absorve a poluição. Isso, tudo isso. Mas, além de tudo, é uma terapia mexer em terra. A terapia pessoal, mas é também uma terapia global. Global. O planeta tinha que sair plantando contra o Trump. Enquanto ele faz toda a loucura dele lá, a gente planta aqui. Drill, baby, drill. Vamos cavar petróleo, encher o mundo de poluição, não tem nada acontecendo. Tudo isso é mentira, um negacionismo. Aquecimento global é uma mentira. Mas a resposta tinha que ser, no mínimo,
todo mundo plantar, encher a terra de vegetação, porque é uma das coisas mais simples que podem provocar uma das mais efetivas reações, enquanto a gente não tem uma governança de natureza global mais lúcida, menos endiabrada, como a gente tem tido. Mas você acha que o que tem a ver espiritualidade com mexer em terra, planta, Tudo. com essa beleza toda? Espiritualidade é tudo, meu querido. Tudo. Tudo. Não existe essa dicotomia. É que eu falo essas coisas, eu não tenho essa moral, né? Vindo do Caio, é igual o Denzel Washington falou agora que a gente tem que acordar, não pode pegar tela. Eu tô falando isso há 10 anos nas minhas palestras. Mas agora o Denzel Washington falou, e que bom, porque não importa o mensageiro, que bom que a mensagem chegou, vai. Mas agora eu tô sendo endossado aqui, porque a espiritualidade tem muito a ver com terra, com Tem a ver com tudo. tudo. Não tem essa secção, esse corte entre o secular e o sagrado, entre o natural e a graça. Isso foi o catolicismo constantiniano, foi o cristianismo constantiniano que, na sua teologia de separação entre o mundo real e o mundo paralelo, que seria o mundo da graça, eles criaram uma dicotomia, um antagonismo entre a natureza e a graça. Por isso, e eles precisam disso por causa de uma versão de salvação, uma versão soteriológica, que é aquela que diz o seguinte: não, o marrom é filho de Deus porque aceitou Jesus e se batizou numa congregação. Aí você vai para o céu, filho de Deus. Deus te reconhece, porque você conheceu a Deus na graça. Agora, o cara que nunca ouviu falar o nome de Jesus, mas cuida dos pobres, ajuda os caídos, dá fome aos famintos, dá comida aos famintos, cobre os nus, investe a vida dele lá na Índia, na Ásia, em qualquer lugar, sem saber de nada. Ele faz tudo o que você, que só levantou a mão e foi batizado, não faz. Ele faz. E o Evangelho de Jesus não é acerca do que eu falo, é acerca do que eu faço. Jesus não louvou o falar, Jesus só exaltou o fazer. Então não tem essa separação. Não tem. Quem faz o que é bom é de Deus, como o apóstolo João diz, quem ama é de Deus. Quem pratica o amor é de Deus. Quem ama a justiça é de Deus, porque Deus é amor. Agora, o que adianta você ter esses caras levantando a mão, dando adeus para o teto preto do galpão, com aquelas luzes roxas para todo lado? Aí, meu Deus, eu estou aqui, Deus está comigo. Sai dali e alienado Cada um por si, de Deus por tudo, todos. não quer saber de coisa alguma, passa por cima do pobre, do necessitado, invisibiliza o carente, só escolhe representantes políticos, sociais da pior qualidade possível, os seres mais abjetos, mais toscos, mais ogros, menos humanos são que eles escolhem, vaidosa e gloriosamente. Então, sinceramente, tudo isso que tem a ver com o que a religião defende é bobagem. Não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Amém. O Evangelho de Jesus tem a ver com vida, com gente, com... Eu te vi quando tu estavas sentado debaixo da figueira. Foi o que Jesus disse para Natanael. Oh, Natanael, vem aqui. Eis aí um verdadeiro israelense em quem, um verdadeiro israelita, não israelense. Israelense é coisa de 1948 para cá. Eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Aí ele disse: como é que tu me conheces? Eu te vi quando tu estavas sentado embaixo da figueira, como você e eu, há uns 12 anos ou mais atrás, estivemos sentados aqui. Embaixo desses fogos de São João. É verdade. Que nos cobriram naquele tempo e nos cobrem hoje, 12 anos depois. Só está num período do ano em que eles não estão derramando aquele monte de fogos de São João que eles derramam em junho, julho e agosto. Fica tudo florido, caído. Coisa linda. Então, é viver, é ir para o mundo. Vós sois o sal da terra, não é do saleiro.
Se você pegar e botar o sal do sal, Jesus disse que ele vira uma montanha pedregosa que perde o sabor, que para nada mais presta senão para ser pisado pelos homens. É o cara que vive dentro de templo e não vive no mundo, na vida, com o próximo. Ao contrário, ele se afasta Vive, mas não do tá próximo. Não quero nada com ele. Ele é um incrédulo, ele é isso e aquilo. São uns seres horrorosos, vamos combinar, né? Então eu gosto dos gentios, como Paulo. Eu vou para os gentios. Gentios entendem tudo rápido. né? Gentios se convertem fácil. Os gentios não têm traumas religiosos. Não têm essa obsessão com o diabo, com Satanás, nem com um Deus vingativo. Os gentios não querem nada com Moisés. Eles ficam fascinados com Jesus. Mas com Moisés, com aquela tosquice de Moisés, não coma camarão, não coma crustáceos, não coma isso, não deite com isso nem com aquilo. Meu Deus, é tanta proibição que você teria que sair do mundo e ninguém obedece. Todo mundo transgride, eles só escolhem alguns mandamentozinhos que são esses mandamentozinhos. Não deite com o homem, não deite com a mulher. E esses eles gostam mais. Porque até mesmo aqueles que dizem não deite com a mulher do seu próximo, eles não estão muito a fim de obedecer, não. Então é tudo tão seletivo, tão nojentamente seletivo, que não dá nem para levar a sério. É verdade. Então eu me dedico aos gentios, a esses que no mundo estão ávidos por Jesus. Amém. E não querem nada com o sistema religioso, mas com Jesus e com o Evangelho eles querem. É isso, Caio. Esse papo aqui, cara, é papo de 600 horas. Não existe HD suficiente para captar a sabedoria desse homem aqui. Te agradecer por ter me recebido na tua casa. É isso, né? é tua. E não Da esqueço nunca Renatinha, do dos Quinta da teus Bacalhoa. Quinta da Bacalhoa foi um vinho que esse homem me apresentou. Fui para Portugal agora, enchi a casa de Quinta da Bacalhoa. É mesmo? Em tua homenagem. Então, muito obrigado. fica aqui meu agradecimento. Na próxima ida a São Paulo, a gente tem que tomar uma Quinta da Bacalhoa. Isso mesmo. Eu tô te esperando lá. Gente, sigam o Caio Fábio nas redes sociais. Todo mundo já sabe, tem muito mais seguidor que eu, é muito mais bombado que eu. E esse canal aqui que não bomba, esse canal aqui que está iniciando, quem sabe um dia, né, vai bombar aí. Aí todo mundo, pô, eu quero dar entrevista para você. Agora ninguém quer, agora só o Caio que aceita, Adriano, só meus amigos, por enquanto só os amigos. Mas eu chego lá. Mas Obrigado, é com os irmão. amigos que a gente vai construindo as coisas. Pô, cara, obrigado pelo teu carinho. Deus te comigo. abençoe, leva Valeu. meu beijo para Renatinho, para Levo. teus filhos todos. Levo. Viu? E a gente tá te seguindo aqui sempre, todo dia. Aplauso para Caio Fábio. Deus Bota te aplauso aí, abençoe. edição. Valeu, querido. Te amo. Beijo, te amo. beijo. Valeu. Beijaço. Aê!